TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desde dia 2 de janeiro. E nesta edição, a PPO realiza Pix Day nesta sexta-feira. Quilombo da Tapera sofre com problemas de acessibilidade. Brasil entra em 2026 com um cenário de indefinição para as eleições. E o diálogo com o objetivo de destacar a importância da marca Belmax. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta sexta-feira. E olha só, gente, nós começamos a nossa edição de hoje, a primeira edição normal deste ano de 2026, e já vamos começar com assuntos especiais. O primeiro deles é sobre o primeiro nascimento de um bebê aqui no Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis. A pequena Alice nasceu à meia-noite e 3 desta quinta-feira, na realidade, dia 1º, e foi o primeiro bebê registrado a nascer ali no Hospital Alcides Carneiro. Ela nasceu pesando 3,80 kg. O nascimento foi de parto cesariana e a família da pequena Alice é da região do Madame Machado, no distrito de Itaipava. Então, a gente já tem essa informação do primeiro nascimento aqui no município de Petrópolis, apenas com 3 minutos de ano. E também uma outra notícia que a gente traz em outros momentos do ano, mas que é muito importante e precisa ser sempre destacada, sempre fazemos isso aqui no nosso programa Correio Petropolitano Debate, e em 2026 continuaremos fazendo, é que há vários anos a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, realiza mensalmente a ação conhecida como Pix Day, uma iniciativa solidária que convida a população a contribuir com doações de qualquer valor para auxiliar na manutenção da instituição e de sua casa de apoio. Tradicionalmente promovida no dia 1º de cada mês, a campanha teve sua divulgação transferida excepcionalmente para o dia 2, ou seja, hoje, em razão do feriado do Réveillon. E ao longo dos anos, o Pix Day consolidou-se como uma importante ferramenta de arrecadação, possibilitando à PPO custear despesas fixas, adquirir produtos específicos e garantir a continuidade dos serviços oferecidos a pacientes oncológicos e seus familiares. Apesar de no início a campanha alcançar valores mais expressivos, a arrecadação passou a diminuir gradualmente à medida que a iniciativa se tornou parte da rotina mensal. Ainda assim, cada contribuição segue sendo fundamental para a sustentação da instituição. A Casa de Apoio da PPO não se destina apenas à hospedagem de pacientes vindos de outros municípios. Ela também oferece suporte a moradores aqui de Petrópolis que, mesmo residindo na cidade, necessitam de acompanhamento durante todo o tratamento oncológico. Além disso, a instituição mantém uma equipe multidisciplinar, que é responsável por oferecer acolhimento social, psicológico e orientações que são fundamentais para os pacientes e também seus familiares. A PPO reforça que toda contribuição, independente do valor, ajuda a garantir o acolhimento, cuidado e dignidade a pacientes oncológicos em um momento de tamanha fragilidade. A solidariedade da população é indispensável para que a instituição continue cumprindo sua missão de apoio e também de assistência. E a gente começou falando de coisa especial, tem tanto esse nascimento, quanto essa campanha da PPO, que é sempre especial, mas agora nós vamos para uma matéria especial. Isso porque na última reportagem sobre o Quilombo da Tapera, nós falamos sobre os problemas na localidade, muitos deles em decorrência da falta de titulação. Um dos problemas que a comunidade ainda passa é com o transporte. Os moradores da região têm que andar 2 horas para chegar até o ponto de ônibus mais próximo do local. Hoje a nossa luta, além da nossa titulação, é de um transporte público, né, para a população em si. As condições ruins das vias afetam o acesso a serviços essenciais. Muitos moradores deixam de ir ao médico, à escola ou ao trabalho por não conseguirem completar o caminho. Até o médico mesmo, né, porque aí não temos aqui dentro do território
posto de saúde. Eu desço todo dia no escolar fazer curativo, que aqui não tem transporte, eu desço todo dia no escolar às 7h30 da manhã. Aí vem no 11h30. Fico até no posto esperando o horário do ônibus 11h30 para me subir. Os quilombolas utilizam atualmente um ônibus escolar como transporte. Sem conforto e sem horários regulares, acaba sendo apenas uma solução temporária para um problema que já se arrasta há anos. E por isso, ter um micro-ônibus ou uma van é um dos principais requisitos dos moradores da localidade. Era ser melhor para mim, né? Aí não precisa descer todo dia no escolar e subir, né? Se a senhora perdeu o escolar, como que faz? Qual é a outra alternativa que a senhora tem que Aí eu fico esperando até o escolar 1h. Ontem eu perdi o 11h30, tinha que esperar no posto até 1h para subir. As tentativas para ampliar a acessibilidade na região não foram poucas. Antes, eles falavam que não conseguia colocar transporte público porque a população é pequena. E depois foi a estrada. Vieram e falaram que a estrada era de difícil acesso, que não tinha como colocar esse transporte público, porque corria risco. Aí a CPTrans veio, olhou tudo e tal, e falou que ia encaminhar. O escolar sobe tranquilamente. Ele subia até antes mesmo, com difícil acesso, o escolar subia. Então, nisso, nós começamos a observar que daria sim para que esse transporte público chegue até a nossa comunidade. O transporte público é um direito básico que deve ser oferecido para todos. Mas no Tapera, a realidade não é essa. Por conta da falta de acesso ao serviço, os quilombolas não conseguem chegar até os espaços públicos, como a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, que servem para reivindicar os direitos da comunidade. A Turp Transporte informou que realizou 2 testes na região e está em contato com a CPTrans, que está em fase de adequações viárias necessárias para a circulação dos ônibus. Já a Prefeitura de Petrópolis informou que segue com os ajustes finais da sinalização e da pavimentação de alguns pontos, que são necessários para a circulação segura de um micro-ônibus, já que veículos maiores não conseguem completar algumas curvas do percurso. Não tem como sair daqui para estar indo até lá. É muito difícil. A gente tem que andar aqui até para pegar o Cuiabá, né? Tem que andar 2 horas a pé. Se for de carro, é uma viagem, né, que a gente acaba fazendo para ir na cidade, para correr atrás dos nossos direitos. A falta de estrutura volta a aparecer como um dos principais desafios. Sem titulação, sem investimento e, por enquanto, sem transporte, o Tapera segue lutando para ser mais visto. E com essas informações, vamos agora para o Correio Político. E olha só, gente, o Brasil tende a começar esse ano eleitoral de 2026 em uma situação diferente da última eleição, ou seja, sem uma definição clara dos nomes que vão disputar o principal cargo do Executivo Nacional. Por um lado, a base do governo deve ter o atual presidente Lula, do PT, disputando a reeleição, mas a oposição ainda não tem um nome certo por conta da inegibilidade e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. 2026 vai ser um ano de grande importância para o cenário político brasileiro por conta da realização das eleições nacionais. Desta vez, diferente da eleição de 2022, que foi marcada pelo embate entre Lula do PT e Bolsonaro do PL, não existem muitos nomes definidos para a disputa do pleito até o momento. Ou seja, alguns movimentos ainda são necessários para entender o cenário da corrida eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a não ser que aconteça alguma eventualidade, alguma coisa não prevista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é candidato à sua reeleição a um 4º mandato como presidente da República, né? O grande adversário de Lula nos últimos anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está preso por tentativa de golpe de Estado e inelegível até o ano de 2060. 27 anos por conta da condenação e 8 anos por conta da Lei Ficha Limpa no Brasil, que define que quem é condenado por decisão judicial colegiada fica impedido de disputar as eleições pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Pela lei de ficha limpa, o torna inelegível, né? De início ele está inelegível pelos próximos 35 anos. Por quê? São os 27 anos de condenação que ele tem que cumprir, mais os 8 anos depois de inelegibilidade.
O advogado especializado em direito eleitoral explica que Bolsonaro só poderia participar do pleito em 2026 caso fosse anistiado pelos crimes que foi condenado. A atual situação de Bolsonaro pode ser relacionada com o que aconteceu a Luiz Inácio Lula da Silva em 2018, quando o político do PT não pôde participar das eleições por estar preso, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula foi solto em 2019 e teve a possibilidade de concorrer novamente ao cargo de presidente após a anulação dos processos pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que houve irregularidade na conduta dos fatos na ocasião. Tendo essa situação em vista, alguns nomes surgem para representar a oposição. Um nome aí que mais desponta, aquele que mais se aposta, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas Tarcísio mesmo ainda não declarou exatamente se realmente será candidato à presidência da República. Pelo contrário, ele inclusive vem declarando que ele é candidato à sua reeleição ao governo de São Paulo. Alguns dos outros nomes que surgem para representar a oposição na eleição presidencial são Ratinho Júnior, do PSD, Ronaldo Caiado, do União Brasil, e Romeu Zema, do Novo. Todos eles aí, enfim, trabalhando em cima de uma questão. Qual desses nomes conseguiria aglutinar os votos daqueles que são eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro? Apesar da expectativa de uma eleição ainda polarizada pela presença de candidatos apoiados por Bolsonaro e a base do governo Lula, existe a possibilidade de surgimento de um terceiro nome na disputa, o ex-ministro e ex-governador do estado do Ceará, Ciro Gomes. Ciro Gomes saiu do PDT recentemente, foi para o PSDB. Claramente, hoje é um nome que faz oposição ao governo Lula, mas ele não tem o mesmo perfil de direita, extrema-direita, que estaria ligado aí ao Bolsonaro. De acordo com levantamentos feitos pelo Instituto Alfa, Lula lidera em todos os cenários apresentados até o momento. O petista tem 44% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes com 12%, Tarcísio com 9%, Ratinho Júnior com 4% e Ronaldo Caiado e Romeu Zema, ambos com 1% das intenções cada. Lula ainda segue vencendo a eleição em todos os cenários colocados. Há um cenário de empate no segundo turno entre ele e Jair Bolsonaro, mas, enfim, Jair Bolsonaro não vai ser candidato na eleição do ano que vem. Nos governos estaduais também existem incertezas. Em São Paulo, o atual governador Tarcísio de Freitas é o grande nome caso tente a reeleição. Mas se ele participar da corrida presidencial, os nomes de Ricardo Nunes e Fernando Haddad surgem como possibilidades. No Rio de Janeiro, o principal candidato da eleição é Eduardo Paes, já que Cláudio Castro não pode concorrer novamente. Eduardo Paes é o nome que desponta ali com uma grande facilidade nessa disputa eleitoral, ainda sem muita clareza de quem é que poderia vir a disputar essa possibilidade com ele. Já em Minas Gerais, a situação também está indefinida. Pesquisas apontam o senador Cleitinho Azevedo como um possível postulante ao governo estadual, mesmo sem a confirmação da intenção de candidatura. O governo tenta ter ali um nome forte. Por quê? Porque Minas Gerais é um campo decisivo para a disputa presidencial. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo, e ele costuma ser decisivo na questão presidencial. As eleições nacionais de 2026 estão marcadas para acontecer nos dias 4 e 25 de outubro em todo o país. Neste pleito serão definidos o presidente e o vice, além dos governadores dos 26 estados da federação, que vão atuar entre o dia 1º de janeiro de 2027 e 31 de dezembro de 2030, nos cargos em que forem eleitos. E vale destacar que, além desses possíveis candidatos que foram citados na matéria por mim, além deles, o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, surge como pré-candidato também, trazendo ainda mais um nome para esse cenário político desse ano de 2026. Inclusive, ainda nesse assunto, historicamente, os períodos eleitorais trazem incertezas econômicas que influenciam diretamente o comércio. Aqui em Petrópolis, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas avalia como o cenário político pode mexer com preços, consumo e crédito neste ano.
Em ano eleitoral, a economia costuma ficar mais sensível. Mas, segundo pesquisas da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, ciclos eleitorais costumam gerar um movimento positivo no comércio. E isso aí impacta positivamente porque toda vez que nós temos eleições, né, nesse período de eleições, a gente nota aí que existem medidas aí que vão levar, né, vão possibilitar um consumo melhor pelas famílias. Além disso, em anos de eleição, o aumento de recursos em circulação e ações voltadas ao consumo costumam gerar um ambiente econômico mais favorável. Nossa expectativa é que esse ano eleitoral seja realmente igual a anos anteriores, quando também nós tivemos medidas que vieram realmente a levar ao comércio um bom desempenho em vendas. Apesar disso, as incertezas políticas costumam segurar decisões importantes na economia. Com a possibilidade de aumento de gastos públicos em ano de eleição, a queda dos juros pode demorar mais do que o esperado, o que mantém o crédito caro tanto para empresários quanto para consumidores. A própria CDL, inclusive, ela nesse período ela vai acompanhando e a gente vai orientando e vai informando sempre aos lojistas, né, o que está acontecendo e qual é a melhor maneira dele poder trabalhar para aproveitar aqueles momentos e no período eleitoral. A instabilidade político-econômica reduz a confiança de alguns empresários para investir ou contratar. O medo de uma mudança de rumo após as eleições faz muitos deles frearem expansões e priorizarem operações mais enxutas. Já outros mais confiantes continuam investindo normalmente. Alguns continuam fazendo seus investimentos, tá? E outros retardam esse investimento, aguardando o que vai acontecer no cenário político, né? Então você tem esses dois caminhos. A mesma coisa acontece com os consumidores. Com os juros altos, alguns passam a adiar compras de maior valor, e isso impacta diretamente o comércio. Tem consumidor que continua como aquele que tem uma segurança no seu trabalho, né? E ele continua fazendo o seu consumo normalmente. Mas temos também consumidores que ficam apreensivos e ficam na expectativa. Não, eu não vou comprar agora. No varejo, o impacto costuma ser mais forte em setores como eletrodomésticos, móveis e produtos que dependem de parcelamentos longos ou financiamento. Um consumidor que pensa em trocar uma TV, pensa em trocar uma geladeira, né? Pensa fazer uma reforma na sua casa. Então, se ele está preocupado ali com o cenário político que vem à frente, ele às vezes aguarda. Não, deixa o meu dinheiro, deixa na poupança, deixa na minha aplicação e depois disso nós vamos ver como é que vai fazer o cenário e aí a gente então faz aquilo que a gente realmente deseja. Diante desse cenário, os comerciantes precisam se adaptar e alguns já começaram a se planejar para 2026. Os lojistas pretendem reforçar os estoques, caprichar nas promoções e, é claro, apostar em experiências para estimular a compra. Outro ponto importante para o ano que vem é a política monetária. Segundo o presidente da CDL, a Selic, que é a taxa de juros, tem previsão de queda para 2026. Isso é muito favorável para o comércio, a notícia da declinação desses juros a partir aí de 2026. Apesar do cenário desafiador, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis aponta que estímulos públicos típicos de anos eleitorais, como o aumento de programas sociais ou incentivos locais, podem trazer algum fôlego temporário para as vendas do comércio local. E também que esse pessoal que vai ser candidato que comece a botar recursos de emendas parlamentares onde a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso ambiente interno para ter uma melhor infraestrutura, para receber melhor qualquer tipo de empresa ou empresário para poder fortalecer o nosso ambiente de negócio. Com o ano eleitoral pela frente, o comércio de Petrópolis deve entrar em 2026 com mais planejamento e cautela. O comportamento do consumidor, o custo do crédito e o cenário político serão decisivos para definir o ritmo das vendas. Eu acredito que o cenário como está hoje
eu acho que vai ser um desafio, sim, para os empresários e nós vamos conseguir, sim, conduzir isso e vencer, né, essas dificuldades que estão acontecendo com muito trabalho, com muita criatividade, né, para que a gente possa continuar incrementando os nossos negócios e nossas vendas. A expectativa é de um 2026 com mais desafios, mas também com oportunidades para quem souber se ajustar ao movimento da economia. Para lojistas e consumidores, acompanhar o cenário político pode fazer toda a diferença. Mas uma coisa que o petropolitano tem é resiliência e esperança. Então, cada vez mais a gente acredita na nossa força econômica, na proximidade, nas vantagens que o município tem, como a proximidade do Rio de Janeiro, como está próximo ao Galeão, como das nossas principais vocações, que é o turismo, que é a tecnologia. E a gente precisa cada vez mais e sempre acreditar. Mesmo com um cenário de incertezas, avaliar o momento econômico e manter a confiança do consumidor se torna essencial para o comércio em 2026. Em um ano de muitas mudanças, apostar em transparência, preços justos e boas experiências de compra pode ajudar a garantir o movimento. A gente acredita que a gente vai realmente recuperar totalmente a nossa economia, vamos conseguir levar essas taxas de juros para um patamar que vai ser muito bom para todos, possibilitando que as pessoas possam realmente fazer os empresários possam fazer os seus investimentos e as pessoas possam consumir com segurança. E com essas informações, gente, nós encerramos o nosso Correio Político de hoje e também o nosso primeiro bloco do Correio Petropolitano Debate. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo, logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano.
Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, antes da gente saber como é que vai ficar o tempo neste fim de semana, a gente já tem aqui um prognóstico, uma previsão para todo o mês de janeiro. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou justamente a previsão para esse primeiro mês do ano de 2026. De acordo com dados climáticos, a primeira semana do ano deve ser marcada por chuvas intensas em grande parte do Sudeste, com a chegada de uma frente fria. No entanto, ao longo do mês, a tendência é de volumes de chuva abaixo da média no centro-norte fluminense, onde está a região serrana. De acordo com a previsão, a primeira semana de janeiro deve ter temporais e chuvas consecutivas, especialmente no primeiro fim de semana do ano, com a atuação de uma frente fria. Mas, após esse período, o estado deve entrar em um veranico, com redução significativa das chuvas e temperaturas mais elevadas. Então, o pessoal ficar atento, porque o início de janeiro, a primeira semana de janeiro, vai ser uma semana de muita chuva para grande parte da região sudeste, incluindo a região serrana do Rio de Janeiro. Nesse caso, vale ressaltar que a combinação entre chuvas irregulares e calor acima da média exige atenção, principalmente de produtores rurais, defesas civis e órgãos responsáveis pelo monitoramento ambiental. Com menor regularidade das chuvas ao longo do mês, a reposição da umidade do solo pode ser prejudicada, impactando o desenvolvimento inicial de culturas agrícolas. A situação também pode afetar nascentes, reservatórios e o abastecimento de água em municípios da região serrana. A previsão de temperaturas máximas reforça esse cenário, com termômetros entre 25 e 27 graus em Teresópolis, de 26 a 30 graus em Petrópolis, entre 25 e 29 graus em Nova Friburgo e de 31 a 34 graus em Três Rios, ao longo do mês de janeiro. Então, a previsão para os próximos dias é dos temporais típicos de verão ocorrendo preferencialmente a partir da tarde em todo o Rio de Janeiro, inclusive na região serrana. E a expectativa dos modelos de previsão, é de um volume mais, ou seja, chuvas mais volumosas para essa região serrana. Então, são temporais que são rápidos, mas vêm com muita chuva em pouco tempo. O calor intenso registrado em Três Rios, por exemplo, ilustra o extremo desse cenário climático. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade foi considerada a mais quente do Brasil no último domingo do ano, com 39 graus. Diante desse cenário, a Defesa Civil de Três Rios emitiu um alerta para os riscos à saúde da população e orienta cuidados redobrados durante o período de calor intenso, como, por exemplo, evitar a prática de atividades físicas em horários de pico do calor, permanecer em locais ventilados, manter a hidratação, usar protetor solar e roupas frescas. E ainda falando sobre essa previsão de frente fria, uma meteorologista da Defesa Civil aqui de Petrópolis informou que essa previsão deve ser confirmada durante este fim de semana. Olha só. Depois de dias de calor intenso, provocado por um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias, a primeira semana de janeiro será de tempo instável. A aproximação e passagem de uma frente fria pelo estado
e a formação de um canal de umidade vai trazer chuva e alívio nas temperaturas. A partir desta sexta, podem ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia. E para sábado e domingo, a previsão é de chuva fraca moderada em qualquer momento do dia, podendo ser ocasionalmente forte no período da tarde. Fique atento aos comunicados da Defesa Civil e acompanhe o portal da Prefeitura de Petrópolis. E agora a gente já tem um pouquinho das informações que envolvem aqui Petrópolis, mas é claro, a gente quer saber como que vai ficar o tempo em toda a cidade, todas as cidades da nossa região de cobertura. E por isso, estamos aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Feliz Ano Novo. Aqui é a nossa primeira previsão do tempo junto nesse ano de 2026. Eu quero saber, como é que fica o tempo já nesse primeiro fim de semana de 2026? Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. Um feliz ano novo a todos os nossos telespectadores. É realmente a primeira previsão do tempo de 2026. Mas, bom, em Nova Friburgo, a previsão do tempo para sábado é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 26 graus. Para domingo, a previsão do tempo é de sol com muitas nuvens e o tempo passa a ser nublado com chuva de manhã. À tarde pode ocorrer temporal e noite chuvosa. E os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a previsão do tempo para sábado é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e no período da noite. As temperaturas variam entre a mínima de 21 e a máxima de 26 graus Celsius. Já o domingo será de sol com muitas nuvens e o tempo passa a ser nublado com chuva de manhã, tarde e noite com temporal, e as temperaturas podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 23 graus Celsius. E aqui em Petrópolis, a previsão do tempo para sábado e domingo é a mesma. Sol com muitas nuvens, nublado, com chuva de manhã, tarde com temporal e noite chuvosa. E as temperaturas no sábado variam entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus. No domingo, os termômetros podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 22 graus. Agora, indo para Paraíba do Sul, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens e nublado na parte da manhã e da tarde. E ainda de tarde pode ocorrer temporal e noite chuvosa. E as temperaturas variam entre a mínima de 23 e a máxima de 30 graus Celsius. Já o domingo será de sol, um dia de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite as temperaturas podem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 28 graus Celsius. Para finalizar nossa previsão do tempo, em Três Rios, a previsão é para sábado é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. E as temperaturas variam entre a mínima de 23 e a máxima de 31 graus. O domingo será um dia de sol com algumas nuvens, também chove rápido durante o dia e à noite. E as temperaturas podem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 29 graus Celsius. Hugo, a gente pode perceber algumas coisas. O primeiro fim de semana de 2026 já vem com queda nas temperaturas, pelo menos na região serrana. Semana passada, a gente conversou que as máximas já estavam passando dos 30. Agora as mínimas não passam dos 23 graus. É verdade, Jonathan. A gente pode observar realmente essa queda considerável nas temperaturas, como a gente acompanhou o vídeo da meteorologista agora há pouco, também a matéria da Evelyn Carvalhais, a gente já tinha essa expectativa de uma queda considerável nas temperaturas. Mas a gente tem que destacar que ela não vai ser uma queda gradativa. A temperatura até vinha caindo um pouquinho de cada vez nesses últimos dias, porém, já vai sair as temperaturas máximas, por exemplo, aqui de Petrópolis, de 27 no sábado para 22 no domingo. Então, é uma queda ali de 5 graus, é uma queda considerável, principalmente levando em consideração o calor que vinha fazendo ultimamente em todas as cidades da nossa região de cobertura. E também vale destacar uma outra informação que também já havia sido trazida tanto pela meteorologista quanto pela Evelyn, é que junto com essa queda nas temperaturas também está vindo muita chuva aqui, pelo menos nesses próximos dias. A gente já está tendo chuva nesses últimos dias, teve chuva nos últimos dias de 2025 e nesses primeiros dias de 2026 a chuva deve permanecer em todas as cidades da nossa região de cobertura. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, com essas informações, nós também vamos encerrar nossa parte de notícias aqui do Correio Petropolitano Debate de hoje. Mas, antes desse encerramento, quero fazer um convite para vocês. A primeira vez aqui em 2026 pedindo isso para vocês.
Olha, temos as nossas redes sociais, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano, @Correio Petropolitano, @TV Correio da Manhã. Mais uma vez para vocês, só seguir lá no Instagram, onde tem muita informação, notícias inclusive que às vezes nem chegam aqui para a TV. A gente teve hoje, por exemplo, um incêndio em um carro lá na Avenida Barão do Rio Branco, na realidade, próximo ao supermercado DIP. O carro pegou fogo, mas já que é uma situação que não afetou tanto o trânsito, nem chegou a vir aqui para o Correio Petropolitano Debate. Mas, já que a pessoa podia estar querendo passar ali de manhã, você teria acompanhado nas nossas redes sociais essa informação. Então, siga lá, tem muita informação, tudo em primeira mão para vocês, tá bom? Mas agora nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta com a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora,
aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Já estamos aqui ao vivo com a Rayane Carvalho, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre a Belmax. Boa tarde, Rayane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Um prazer te receber aqui no programa, inclusive a primeira convidada desse 2026. E, Rayane, antes da gente começar a falar sobre a Belmax, queria que você fizesse uma apresentação para o nosso público. Oi, gente, boa tarde, feliz ano novo. Estou começando o ano na televisão, então eu espero que tragam boas energias, caminhos abertos, não só para mim, mas como para vocês também que estão assistindo. E, Rayane, hoje viemos, como eu já adiantei para o nosso público, conversar sobre a Belmax. Queria que você explicasse o que é essa marca. A Belmax é a minha marca, né? É a minha história e é o meu propósito. A Belmax surgiu despretensiosamente e hoje tem mudado a minha história, mudado minha vida. Dedico a minha família, que está todo mundo assistindo, eu espero.
Bel é uma homenagem à minha mãe. Eu sempre conto essa história, mas eu nunca vou cansar de contar, porque todo o mérito da vida minha mãe merece. Então, Bel Max é uma homenagem à minha mãe, que se chama Isabel. E, enfim, é a minha história, né? Eu desenvolvi a fórmula do meu creme e fazia bem artesanal em casa, no balde lá, com a colherzinha de pau. E com o tempo, com a minha força de vontade, com o caminho que Deus me deu, eu consegui legalizar a minha empresa primeiro, com a ajuda da minha contadora maravilhosa, e legalizei os meus produtos. Antes eu fazia no baldinho e hoje eu contrato uma indústria que produz os meus produtos para mim. E a gente tem que explicar só para o nosso público quais são esses produtos. São produtos para cabelo, não é mesmo? Isso, são produtos para cabelos crespos e cacheados. Com o tempo, eu nem era da área, nem nada, mas eu desenvolvi a fórmula desse creme por conta da minha dificuldade de cuidar do meu cabelo. Como eu falei, era uma coisa despretensiosa. E aí, com o tempo que foi crescendo, eu passei a me especializar na área. Hoje, eu tenho feito alguns cursos, sou especialista em curvatura, ainda faltam outros, mas eu sou especialista em curvatura e atuo na área hoje em dia. E a gente pode perceber, por conta de uma necessidade sua, foi criado um produto que atende toda uma demanda da população, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Porque na época, quando eu era criança, e eu acredito que não só quando eu era criança, quando muitas mulheres que têm a curvatura, né, cabelos com curvatura, sentiam essa dificuldade. Hoje não tem tanta, mas antigamente tinha, não tinham tantos cremes para cabelos assim, então muita gente alisava, perdia um pouco a identidade por conta disso, por conta da dificuldade do cuidado mesmo. Mas hoje em dia tudo tem melhorado bastante. Como você aproveitou, falou já a palavra identidade, queria perguntar justamente qual é a importância desse produto, qual a importância de todo o resultado, vamos dizer assim, para poder manter o cabelo da maneira que você gosta, qual a importância disso para a sua identidade? Para mim é extremamente importante. Além de tudo isso, eu acredito que seja a história, né? O nosso cabelo é assim por conta de uma história toda. E eu sempre falo isso. A minha fórmula foi a minha avó que lá atrás, como cuidava do meu cabelo, ela tinha lá a formulazinha dela, que eu aprimorei. Mas é uma história ancestral. Então, além de tudo, de ser uma identidade assim, fisicamente, é uma identidade da nossa história, que eu acho que está afirmando isso é muito importante. Eu acho que é a importância do meu trabalho também, não só afirmar a aparência, como afirmar a história também. Reafirmar. Reafirmar, realmente um ponto de reafirmação para dar toda essa liberdade para as pessoas. E eu queria perguntar um pouco sobre qual é a importância quando as outras pessoas usam. Tem, claro, esse aspecto mais pessoal, o creme que você usava para o seu cabelo, mas quando alguma outra pessoa chega em você, fala que o produto foi bom, que fez bem para ela, que justamente pode fazer a pessoa reafirmar a própria história, como que você enxerga essa situação? Eu enxergo de muita responsabilidade, né? É uma responsabilidade e tanto você lidar com a imagem de outra pessoa. Mas eu acho que, para mim, é a certeza de que eu estou no caminho certo e acho que eu me sinto muito mais importante por isso, porque eu estou mudando a forma de uma pessoa se olhar no espelho, eu estou mudando a forma de uma pessoa se enxergar e sabe, eu acho isso acho que é o meu caminho mesmo, é muito bom, é importante para mim. E a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo que esse trabalho, além, é claro, do reconhecimento que chega para você das pessoas que chegam realmente até você de uma maneira pessoal, foi reconhecido em outras instâncias também, não é mesmo? Sim, eu recebi uma homenagem recentemente na Câmara dos Vereadores do Rio, por conta disso, por conta de um trabalho feito, porque a Belmax, além de ser a minha marca, e eu sempre estou falando isso, eu tenho um projeto social independente, onde eu atendo crianças de onde eu moro gratuitamente, ensino elas a cuidarem do próprio cabelo, falo da diversidade dos fios, porque nenhum cabelo é igual ao outro, e faço para elas o que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim quando eu era criança, né? E aí esse projeto social que muda várias histórias foi reconhecido na Câmara e eu recebi uma homenagem por isso. Foi muito importante. Foi no Dia do Empreendedor, né? E eu tive um momento de fala. Foi bem legal, contei um pouquinho da minha história, outras pessoas puderam saber da minha história, e aí eu recebi uma homenagem do vereador Diego Faro. Foi muito legal para mim. E falando ainda sobre essa questão do projeto social, como que é para você ter essa interação com as crianças? É ótimo. Eu acho que eu amo, né? Eu amo, acho que
sabe, é meu combustível. Saber que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém que vai crescer e vai se lembrar do trabalho que a gente tem feito, sabe? Aí eu ensino uma a cuidar do cabelo da outra, mas elas têm que estar bem na escola para poder cuidar do cabelo lá, né? Uma cuidar do cabelo da outra, para entender sobre isso, sobre a diversidade. Quando eu era criança, era só trancinha. E não eram essas bonitas que a gente vê hoje em dia, não, tá? Então, para elas saberem se arrumar, ter vaidade, sabe? Eu acho muito legal. Tá na formação, né, dessas crianças, é bem legal também. E é um tópico que é bem interessante da gente destacar, que não atinge só as pessoas, atinge justamente as crianças. Exatamente. E justamente por atingir as crianças já vai formando um conhecimento, já vai formando conhecimento que, consequentemente, já vai ser levado para uma próxima geração, porque quando a pessoa cresce, a pessoa também transmite esse conhecimento. Quando você compartilha seu conhecimento, ele vai se multiplicando e é bem legal, não se esquece, né? Exatamente. E eu queria perguntar para você, Rayane, agora um aspecto voltando para uma parte mais pessoal, levando em consideração quando você começou a expandir um pouco, não quando você fazia a fórmula para você, mas quando você começou a expandir, começou a crescer até esse momento de agora. Como é que você enxerga essa sua caminhada com a Belmax? Olha, eu vou te falar, essa semana eu fiz com a contadora o balanço, né, do ano, porque agora tem que prestar conta agora em janeiro. Então, a gente fez isso, eu sempre vou passando para ela mensalmente. E feito isso tudo, estou falando de números, mas também de histórias, porque como eu faço basicamente tudo sozinha, eu não sabia que eu tinha caminhado tanto. E isso sei lá, eu fiquei surpresa, sabe? Porque a gente fez um investimento, então a gente cobriu o investimento e ainda tem um lucro para investir. Inclusive, queria dar um spoiler aqui, vou estar lançando esse mês mais um produto novo da Belmax, né? Que é bem legal. E sobre crescimento pessoal, eu andei fazendo alguns cursos também para que eu pudesse gerir, né? Para poder, né, cuidar da minha empresa. E eu, sem perceber, acabei me tornando, de fato, uma empreendedora, né? E é muito legal. Esse ano, agora de 2026, vou colocar em prática tudo que eu aprendi e vou continuar caminhando para poder crescer. Perfeito, Rayane. E eu queria perguntar agora num aspecto mais local. Queria perguntar qual a importância de um produto surgir e ser baseado aqui na cidade de Petrópolis para você. Olha, eu não tinha pensado nisso, sabe? Aqui em Petrópolis tem ótimos profissionais da área, inclusive tem uma que eu fiz até um curso, ela é referência para mim, e eu nunca imaginei que eu pudesse, né, chegar nesse ponto de ser um produto, inclusive já fui reconhecida por isso aqui em Petrópolis. Em 2023, eu recebi um prêmio de empreendedora negra de destaque na Semana da Consciência Negra. E para mim é muito gratificante, é uma sensação de dever cumprido. Espero poder estar mais presente com os meus produtos, mais presente na minha cidade, que é uma cidade, não puxando sardinha, mas eu sempre falo sobre a origem ancestral. É uma cidade que carrega a nossa ancestralidade. Os meus produtos têm isso. As fórmulas são fórmulas que foram desenvolvidas pelos ancestrais, então eu acho que é um encontro legal de histórias e eu espero poder, esse ano de 2026, estar mais presente não só com os meus produtos, mas com os meus serviços também. Perfeito, Rayane. Tem mais algum ponto que você queria destacar, tanto sobre a Belmax, quanto sobre a sua história mesmo e a cidade? Eu atendo agora, porque algumas pessoas entram em contato comigo pelas redes sociais perguntando se eu atendo em Petrópolis. E sim, eu atendo em Petrópolis, atendo no Salão da Juliana Marques, na Rua Tereza, com horário marcado, esse mês de janeiro, por quinzena. Então, queria fazer um convite para você que está me assistindo, se quiser adquirir um produto, se quiser conhecer o meu trabalho, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, marcar um horário, e eu vou estar lá com o maior prazer para atender vocês. Perfeito, Rayane. Vou agradecer muito sua presença aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. E, mais uma vez, feliz ano novo, né? Aproveitar que essa primeira edição. Feliz ano novo, gente. Queria mandar um beijinho pra minha mãe, porque Pode, senão claro. já viu, né? Mãe, um beijo. É tudo por você. Tia Creuza, tia Heloísa, minha família, Camila, as crianças. E muito obrigada, gente. Até já. Daqui a pouco eu tô aí. Perfeito, Rayane. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também essa primeira edição nos padrões normais do Correio Petropolitano Debate nesse ano de 2026. Até a próxima.
TVC, a TV do Correio da Manhã. O seu jeito de beber